Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, Denise. Tudo bem? Seja Que bom. muito bem-vinda. Tu me ouve bem? Ouço bem, vocês me ouvem? Eu tô te ouvindo bem, aham. Tive a impressão quando abriu que travou um pouco, mas eu acho que foi só uma impressão. Joia. Que bom, eu quero agradecer a tua presença aqui nessa noite, dizer que eu já acompanho o teu trabalho, admiro muito o teu trabalho. Que bom. Fiquei muito feliz de poder ter aceitado esse convite, porque eu trabalhando com mães, e principalmente mães de bebês, eu vejo como essa questão do desenvolvimento pega, né? Como Sem dúvida. existe dúvidas, e eu sei o quanto vai ser importante a gente poder conversar nessa noite. Mas para a gente poder começar, Ednise, eu queria pedir para ti se apresentar, falar um pouco como que é o teu trabalho que tu realiza também aqui no Instagram, mas também fora dele, para que a gente possa te ouvir. Tá, joia. Bom, eu sou fonoaudióloga. Eu me formei pela USP em 2003. Depois fiz o mestrado pela UNB, em Brasília. E enveredei pelo mundo do autismo, trabalhando com crianças com autismo, e inicialmente de todas as faixas etárias. E aí fui entendendo que o autismo era um transtorno do neurodesenvolvimento e acabei indo para a intervenção precoce no autismo, acabei fazendo algumas formações internacionais e aí comecei a acompanhar famílias do Brasil todo, porque trabalho num modelo de intervenção intensiva que permite que a gente faça a supervisão de outros profissionais à distância. Então, dentro dessa proposta, a família nos contrata, seleciona um profissional local, a gente treina, avalia a criança, estabelece um plano terapêutico, treina e supervisiona esse assistente terapêutico, que é quem vai aplicar a intervenção com a criança. E essa intervenção, ela é uma intervenção que estimula todas as áreas do desenvolvimento. Então, a gente é uma intervenção que aborda todos os aspectos do desenvolvimento e não uma única área ou uma única especialidade, como normalmente acontece quando você leva a criança para um profissional específico. Então, dentro dessa abordagem, a gente mapeia todo o desenvolvimento global, estabelece um plano terapêutico e estimula todas as áreas do desenvolvimento. Então, um único profissional é quem vai estimular a comunicação, a linguagem receptiva e expressiva, as habilidades sociais, o desenvolvimento motor amplo e fino, o desenvolvimento cognitivo, as habilidades de comportamento, a autonomia. Então, o plano terapêutico da criança contempla todas essas áreas, todas essas habilidades, e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança e avançando nesse plano terapêutico conforme a criança vai respondendo à intervenção. Então, essa vivência acabou me aproximando muito desses aspectos minuciosos aí do desenvolvimento infantil, porque eu comecei a, todos os dias na minha prática, a olhar para o desenvolvimento, a avaliar o desenvolvimento, a estabelecer metas, a estimular esses objetivos, adquiri-los, passar para os próximos. Então, nos últimos, deixa eu ver, comecei em 2016 com esse método específico, já são 6 anos aí, né? Todos os dias olhando, planejando, modificando estratégias e por aí vai. E aí eu decidi me debruçar um pouco mais sobre as questões especificamente do desenvolvimento típico, porque eu percebi na minha convivência com os profissionais que a maioria dos profissionais não tinha base. E para a gente conseguir intervir num transtorno do desenvolvimento, eu preciso dominar o desenvolvimento típico, né? Eu só Sim. consigo entender e estimular alterações do desenvolvimento se eu tenho como norte aquilo que é o típico, né? Aquilo que é o esperado. Então eu comecei a me debruçar mais sobre isso por duas razões. Uma, porque eu percebia que os profissionais não tinham essa base, e isso prejudica muito os processos de intervenção das crianças com alterações. E a segunda razão é porque eu queria fazer diagnósticos precoces. Porque eu comecei a entender que quanto antes a gente interviesse, desculpa, a gente melhores resultados a gente conseguiria. Porque o nosso cérebro, e aí para as mamães que nos acompanham, que não estão muito ambientadas com todo esse discurso, o nosso cérebro ele tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade.
Essa plasticidade neuronal, essa plasticidade cerebral é essa capacidade adaptativa do cérebro, que basicamente é o nosso potencial de aprendizagem, né? Essa capacidade, ela é extrema nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. E ela vai reduzindo drasticamente após esse período inicial. A gente sempre vai continuar com neuroplasticidade, a gente tem capacidade do cérebro aí de produzir sinapses, de fazer conexões, de construir aprendizagem até o final da vida, né? Até o último dia de vida a gente tem essa capacidade. Mas essa capacidade vai sendo reduzida drasticamente. E o que a gente começou a perceber? Que a criança que tem um transtorno de desenvolvimento que não tem uma habilidade específica, se a gente ensina essa habilidade para essa criança quando ela tem 12 meses, ela demora às vezes uma semana para aprender. Sim. Se eu ensino essa mesma habilidade para uma criança de 3 anos, ela demora 2, 3 meses para aprender. E se eu for ensinar essa mesma habilidade para uma criança de 7, o tempo é muito maior. Ou seja, ficava muito claro para mim que quanto mais cedo eu detectasse as alterações do desenvolvimento e interviesse nelas, melhores resultados eu teria, resultados mais rápidos, com menos recursos, com muito mais econômicos, com menor intensidade de intervenção, com menos gasto, com menos desgaste para as famílias, né? Então, a intervenção precoce, e quanto mais precoce, sempre muito melhor. Então, eu me voltei para os bebês, eu falei assim, eu quero os bebês, eu quero encontrar esse caminho aí para a gente intervir com os bebês. E aí eu fui buscar alguns protocolos internacionais que estão voltados aí para essa faixa etária, né, das crianças mais novas. E aí descobri que a gente tinha vários protocolos já que se debruçava aí sobre os bebês, especialmente a partir dos 6 meses. E eu comecei a mapear tudo que a gente tinha de escalas de avaliação do desenvolvimento. Então, para quem não sabe, quando a gente vai avaliar o desenvolvimento de uma criança, a gente tem instrumentos padronizados que nos dizem o que a criança deve adquirir em cada fase específica. E não é uma coisa generalista, assim, que a gente está acostumado, né? Tipo, só sustenta o pescoço, senta, anda. Não, a gente tem, às vezes, por exemplo, só para a faixa etária de 18 meses, de 0 a 18 meses, eu compilei 184 itens de avaliação. Tá? De várias escalas. Então, por exemplo, só da comunicação, um monte de itens que a gente avalia. Da cognição, mesmo num bebê recém-nascido, tem vários itens que a gente avalia. De habilidades sociais, são vários itens que a gente avalia. De comunicação receptiva, uma coisa. De comunicação expressiva, é outra. De motricidade ampla, que é o funcionamento aí do corpo motor, do corpo mais grosseiro, né? Tem um monte de habilidades. O desenvolvimento da motricidade fina, que são movimentos da cabeça e das mãos. Tem mais um monte de habilidades. E o que acontece? A gente está muito acostumado a olhar só para aquilo que é o mais grosso, né? Tipo, anda, senta, engatinha. É isso. Tipo, se fez isso, tá tudo certo, né? Assim funciona, Priscila? E desenvolvimento foi normal? Foi, andou, sentou e sustentou o pescoço no tempo certo. Mas quem disse que o desenvolvimento é só isso, né? Você está falando de alguns marcos do desenvolvimento motor amplo. Nós temos 7 áreas para avaliar, né? Então eu comecei a me dedicar a isso e falar, não, eu tenho que tornar isso acessível. As pessoas precisam entender que o desenvolvimento é muito mais complexo. E que, por exemplo, um sinal de risco precoce para o autismo, por exemplo, é a criança, o bebezinho lá de até 3 meses, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. De rastreio com os olhos. Uhum.
Não fazer isso é um sinal de risco para autismo. Por exemplo, quem sabe que a gente tem essa habilidade aqui que tem que ser adquirida até os 3 meses, por exemplo, né? Uma coisa muito simples, né? Com 1 mês, a criança tem que fazer até a linha média. Então, ela tem que conseguir fazer isso aqui, tá? E depois, aos 3 meses, o 180, né? Então, todo esse refinamento, eu falei assim, eu quero tornar isso acessível. Então, eu comecei a pesquisar, estudar muito. E aí, com tudo isso, eu falei assim, como é que eu vou fazer isso se tornar acessível? Por quê? Anos atrás, eu trabalhando junto do serviço público, a gente teve vários movimentos para a gente fazer diagnóstico precoce e tal. E o principal entrave era o seguinte, como que a gente ia capacitar os médicos para eles fazerem isso? Né? Dentro do SUS, por exemplo. Porque protocolos de rastreio de desenvolvimento teriam que ser aplicados por quem? Pelo pediatra. Pelo pediatra, isso. Uhum. Que é a ponta, né? E é o primeiro profissional que a família procura. E outra, o rastreio é para procurar antes da família ter queixa, né? Como é que a gente ia capacitar? Aí você pensa assim, imagina só toda essa formação e esse conhecimento, quanto que isso custa, tá? Né? Então, como é que a gente ia fazer isso? Como é que a gente ia dar conta de treinar, de capacitar e etc. E eu fiquei muito quebrando a cabeça e eu pensei o seguinte, esse conhecimento tem que ir para as mãos dos pais. Ótimo. São as famílias que têm que dominar o desenvolvimento infantil. São as famílias que têm que conhecer. São elas que têm que saber o que esperar. E ao mesmo tempo, assim, como que a gente vai colocar toda esse conhecimento tão minucioso e tal, né? Bom, e aí, quebrando muito a cabeça, e como meu esposo é da área de tecnologia, a gente começou a desenvolver um aplicativo de monitoramento do desenvolvimento infantil. Então, eu compilei todas essas informações e tudo. E aí a gente transformou isso num aplicativo, está nas fases finais aí de construção. Muito legal. E aí a ideia é que os pais tenham esse recurso em mãos para que todo mês ele possa ir lá e testar as habilidades que são previstas para aquele mês. E aí o próprio aplicativo vai dizer para os pais assim, ó, tá tudo bem, volta mês que vem. Ou ele vai dizer assim, ó, aqui precisa de atenção, vamos falar com um especialista? E aí o próprio aplicativo coloca a família em contato com um especialista. Porque aí, Priscila, tinha outro problema. Eu recebo muitas famílias que até percebiam que tinha alguma coisa errada. Que às vezes perceberam muito cedo que tinha alguma coisa errada. Tipo, com 8 meses, com 9 meses, a família já percebeu que, tipo, alguma coisa não está certa. E aí, essas famílias iam procurar profissionais que dissessem, tipo, se estava realmente certo ou não. E o que essas famílias ouviam? Relaxa, cada criança tem seu tempo. E o que acontecia? Essas famílias procuravam um outro profissional que dizia a mesma coisa, um outro profissional que não sabia avaliar, especialmente nessas fases mais iniciais, né? É raríssimo um profissional que saiba avaliar sinais de risco em bebês, né? E aí o tempo passava e essa chance ótima de intervenção antes de 1 ano ou perto de 1 ano ia embora, né? Então, a minha preocupação também em desenvolver essa ferramenta é assim, ó, tipo, vou te colocar em contato com a pessoa certa. Você também não vai ficar batendo cabeça, porque você vai cair na mão, às vezes, de alguém que não sabe o que fazer. Porque também né, se aproveita essa janela de oportunidades, né? Do bebê de aprendizado, assim como estava falando, né? De aprendizado tão mais rápido, consegue se aproveitar essa janela, não perder ela, né? Exato. Eu tive algumas crianças que eu atendi, que a gente identificou sinais de risco com 7 meses e a gente não fala em diagnóstico antes de 1 ano. E não é que exista um prazo, tá? Não existe um prazo máximo, um prazo mínimo para se fazer diagnóstico de autismo, como muita gente fala por aí. Não existe data, tá? Mas é que justamente num bebê pequeno é muito mais difícil
você perceber sinais tão claros. Existe? Sim, já vi crianças que com 11 meses fecharam o diagnóstico, não tinha dúvida diagnóstica, tá? Era um caso severo, etc. Mas, antes disso, a gente costuma falar em sinais de risco. E aí, o que a gente faz? A gente intervém nesses sinais de risco, estimulando especificamente nessas áreas. E o que acontece é que, como essas crianças respondem muito bem nessa fase, elas aprendem muito rápido, elas dão respostas muito, muito positivas nessa fase. É comum que esses bebês que foram identificados os sinais de risco, quando eles chegam lá na frente, a gente já nem consiga mais fechar o diagnóstico. Porque as características ficam muito sutis. Tá lá, a gente sabe que ali é um cérebro autista, tudo, né? Então o especialista vai conseguir identificar. Mas é possível até que essas crianças passem despercebidas e tenham um funcionamento típico, né? Ou muito próximo do típico. Então essa é a ideia, porque a gente Muito bom. tem essa chance toda de mudar um pouco essa realidade triste, né? Que de tantos diagnósticos tardios, de tantas famílias sofrendo, de tantas crianças sofrendo sem intervenção adequada. Aí as intervenções adequadas são caras, né? As intervenções convencionais que as pessoas estão acostumadas a fazer, elas não têm efeito nenhum pro TEA. Então as pessoas perdem um tempão indo nos profissionais convencionais e aí o tempo passa, enfim. Então é muito importante a gente falar disso e o que eu acho que é fundamental, e é muito legal ter você aqui. Eu prontamente topei o seu convite, porque vocês são agentes de informação para essas famílias, porque às vezes o primeiro indício de que alguma coisa não está bem com o desenvolvimento, e aqui a gente pode falar de autismo, a gente pode falar de síndromes genéticas, a gente pode falar de alterações motoras, a gente pode falar de várias situações. Às vezes o primeiro sintoma é um problema de sono, por exemplo. É uma dificuldade na amamentação, né? É uma recusa alimentar. Então, todos esses profissionais que estão envolvidos com essas questões de base, eles são muitas vezes os primeiros a lidar com alterações do desenvolvimento, que às vezes são sutis, né? Eu atendi há alguns dias uma mãe que me procurou, porque ela viu uma live minha e ela suspeitou que o filho de 8 anos fosse autista. 8 anos. E aí a gente foi conversar e foi uma criança que sempre foi uma criança difícil. A vida inteira ele foi uma criança difícil. Dava trabalho para dormir, dava trabalho para comer, dava trabalho para vestir roupa. Mas fala, vai para escola, etc, etc. Eu não tive nem dúvida, tipo, fechei o diagnóstico na primeira consulta, porque ele tinha todos os sinais que a gente precisa, né? Os critérios diagnósticos eram facilmente identificáveis na história clínica, né? Depois encaminhei para avaliação de outros profissionais para a gente construir todo o raciocínio e estabelecer a proposta de intervenção. Mas era suficiente ali na história clínica, na entrevista com a mãe, eu consegui identificar os critérios que a gente precisa, né? Que são previstos no DSM-5 para diagnóstico. Mas uma criança de 8 anos, entende? Quanto tempo, né? Quanto alfabetização, tudo. E quanto sofrimento, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e vocês que são esses profissionais que estão envolvidos com outras questões, né, do funcionamento, né, infantil, precisam dominar isso. Eu acho que vocês são os primeiros, assim, eu acho que todo consultor de sono, consultor de amamentação tem que dominar o desenvolvimento infantil. Tem que saber olhar, né? Tem que entender, tipo, o que a gente espera, qual que é o recurso, se eu tô vendo tal coisa, com quem que eu falo, para onde que eu encaminho, né? Então, isso é fundamental, muito importante. E Ednizes, eu estava olhando até no teu perfil e eu achei interessante porque eu também acredito nisso, assim, né? Até tem uma frase tua, né? É mentira que cada criança tem seu tempo.
É. Eu fiz uma live também com a Auri, eu não sei se tu conhece ela, a Auri, Não. não? E ela também, ela falava sobre isso também, eu também acredito nisso, né? E hoje se traz muito isso, né? Que, cada criança tem seu tempo, né? E, Ah, é a, e, a falácia do século, assim, né? e com E isso a gente vê que os pais acabam perdendo aquilo que é próprio dos pais, que é essa questão até mesmo da autoridade frente aos filhos, da questão de ser o guia, de instruir, né? E se coloca às vezes numa posição de que deixa no tempo. Eu que trabalho com sono, né? E vejo isso acontecendo, né? Famílias com crianças já de 2, 3 anos que ainda acordam para mamar 10 vezes à noite. E às vezes ainda os pais estão naquele pensamento, é né? porque é o No tempo tempo dele. dele vai largar. É engraçado isso, né? Porque as pessoas têm um conceito que às vezes elas acham que as habilidades brotam assim, né? Isso. Tipo, o exemplo que eu sempre dou. Mães de meninos, principalmente. Me digam aqui se eu tô errada, mães de meninos, vocês. Mães em geral, brasileiras, que a gente tem um perfil muito super protetor, né? Mas as mães de meninos, não sei o que acontece, né? Parece que é pior a coisa. Aí, assim, faz tudo, tipo, dá roupa na mão, tudo. Aí, quando, tipo assim, um dia ela acorda, tipo, o menino, sei lá, tá com 15, 16 anos, ela acorda e decide que a partir daquele dia ele tem que cuidar das próprias coisas. E, tipo assim, ok, tipo, você fez esse caminho antes, porque as coisas não brotam, mesmo num adolescente. Ah, mas ele tinha que saber. Tinha, mas você cobrou isso antes? Você ensinou isso antes? Você pediu isso antes? Entende? Né? Então, as coisas elas não surgem do nada. Né? Uhum. A capacidade de aprendizagem é impressionante porque a gente, sim, a criança vai observando, ela vai vendo, etc. Agora, se você não dá oportunidade, né? A história de acordar 10 vezes para mamar. Tipo, se eu acordo e tenho, óbvio, né, que eu vou continuar acordando e buscando, né? Sempre. Então, não Sim, brota. a gente saber observar. Eu acho que é interessante até sobre isso para a gente até poder entrar nos marcos do 0 aos 2 anos. É interessante a gente saber. Eu achei muito importante a tua fala, né? Quando tu identificou de que o importante era formar os pais, porque se eu sei o que esperar em cada fase, eu falo isso muito para as mães. Se eu sei fisiologicamente o que o meu bebê precisa em cada faixa etária, o meu bebê nessa faixa etária precisa mamar tantas vezes de madrugada, nessa tantas vezes. Fisiologicamente é assim, assim, assim. Eu não vou me enganar. Eu não vou Eu não vou simplesmente ficar agir. angustiada. Ai, meu Deus, tô sendo má, né? Isso, a mãe tem uma segurança, né, de poder saber como agir até diante disso, dessa necessidade. E eu queria até, eu sei, eu fiquei até impressionada com o tanto de habilidades que tu conseguiu reunir, né? Fiquei É. impressionada e fiquei bem interessada. Mas assim, Denise, para a gente poder mais ou menos ajudar as mães que estão nessa fase com o bebê, quais seriam nessa faixa etária, né, do 0 aos 2 anos, o que as mães precisariam prestar um pouco mais de atenção enquanto o aplicativo não está pronto, porque depois É. vai ser Depois a muito gente fica melhor, mais né? gostoso, sem dúvida. Depende muito da fase que a gente está. Então, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele precisa pelo menos acordar com barulho. Tipo, ele tem que reagir ao som, né? Um bebê ali por volta dos 6 meses, por exemplo, ele precisa começar a responder para os estímulos do ambiente de forma mais social, tá? E aqui eu tô condensando um montão de habilidades em uma explicação só, tá? Porque como eu te disse, aí só de 0 a 18 meses a gente tem 180 habilidades Nossa, diferentes, tá? nossa. Tô Mas até anotando via de aqui 180 habilidades. justamente. E são 7 áreas que a gente avalia, tá? Então, é a comunicação receptiva, comunicação expressiva, habilidades sociais,
desenvolvimento motor amplo, motor fino, comportamento e socialização. Então, pelo menos essas 7, assim, varia um pouco por faixa etária, às vezes algumas escalas divergem um pouquinho, mas em geral a gente tem mais ou menos essas 7 áreas do desenvolvimento para a gente observar, para a gente olhar. Cada uma delas tem inúmeros marcos. Então, no bebezinho pequeno, a gente precisa ir vendo as etapas do desenvolvimento motor, né? O bebê, quando ele nasce, ele tem uma posição mais assim, encurvadinho. E aí, aos poucos, ele vai ganhando essa extensão do tronco, ele vai conseguindo sustentar a cabeça, elevar o tronco, né? Depois ele consegue ficar sentado. Depois ele consegue começar a se arrastar, engatinhar e andar até. Então, todo esse caminho de desenvolvimento é percorrido aí de 0 até em torno de 12 meses, tá? Um pouco mais para algumas crianças, isso é tolerável. O que é importante ver? Se a criança está conseguindo fazer todas essas etapas, se ela está tendo oportunidade de percorrer todas essas etapas, isso é outra coisa, meu Deus, como a gente precisa ensinar as famílias. Não adianta você manter a criança no charutinho, no bebê conforto, no carrinho e depois, quando chega lá com 5, 6 meses, colocá-la sentada. Ela não vai sentar. Porque ela não está pronta para isso. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de percorrer todas as etapas do desenvolvimento motor. Então, primeira coisa, esse bebê, desde recém-nascido, ele precisa ir para o chão. Desespero. Todo mundo falando, como assim? Sim. O bebê, com 1 semana, 15 dias de vida, precisa ir para o chão. De bruços, pelo menos um pouquinho por dia. Quanto tempo? Quanto tempo que ele não estiver mamando e dormindo, que é muito pouco, né? É bom que ele esteja no chão, tá? O que a gente faz? A gente pode usar, por exemplo, uma almofada de amamentação para colocar ele um pouquinho. Se ele reclama, a gente coloca um pouquinho e tira. Coloca mais um pouquinho e tira. A gente fica alternando, tá? Conforme esse bebê vai crescendo, o tempo de chão tem que aumentar, tá? Então, aí ele tá ficando mais tempo acordado, então ele fica mais tempo no chão. E é no chão mesmo, tá? Não é na cama. Tá? A cama é mole, não dá a estabilidade que ele precisa para essas aquisições motoras. Tem que ser no chão. E aí, como que a gente faz? Ou coloca um tatame de EVA, ou usa um cobertor mais grossinho para proteger. E é chão, chão mesmo, tá bem? E aí ele vai ter chance de fazer todas essas aquisições motoras que ele precisa fazer para ele conseguir chegar a andar lá por volta dos 12 meses. E para ele estar pronto para sentar aos 6 meses, né? Então, é muito comum a gente ter esses bebês que ficaram estáticos naquelas cadeirinhas que balançam sozinho. Eu tenho pavor daquilo. Pavor. Não gastem dinheiro com isso não, minha gente, por favor, tá? Aquelas cadeiras que ficam balançando lá, faz uma hiperexcitação vestibular, a criança não tem mobilidade nenhuma, não tem nada, totalmente passiva. Não gasta dinheiro com aquilo. O chão dá mais trabalho, mas o chão é melhor, tá? Investe no chão. Compra um tatame legal, manda ver. Não tem custo, né, Denise? Não tem custo, é só deixar no chão. Não. E vocês vão ver que, assim, óbvio, né? Ele vai ganhar desenvolvimento motor mais precoce, então ele vai explorar mais, ele vai ser um bebê mais ativo, etc. Mas esse é um problema importante, porque as famílias colocam, tipo assim, fica lá, estático, colo, carrinho, bebê conforto, e aí um dia decidem que é a hora da introdução alimentar. Porque decide, né? Porque a gente acha que brota, né? Aí, pum, bota a criança sentada. E ela não teve nada de aquisição de controle de tronco, de dissociação das cinturas, de mobilidade e por aí vai. Tá? E aí, normalmente, o que acontece? A gente tem impactos onde? Às vezes na própria alimentação. Porque eu não tenho um aparato motor suficiente, bem preparado para poder entrar naquela fase. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante. Desde cedo, estimular a comunicação. E comunicação
é muito anterior à fala, tá? Então, quando, por exemplo, com um bebezinho lá de 4 meses, você faz uma cosquinha na barriga e olha para ele dar risada e ele olha para você e sorri de volta, isso é comunicação, tá? Isso é reciprocidade social. Esse é outro fator de risco importantíssimo que se deve observar nos bebês já muito pequenos. Então, a criança que não sorri em resposta ao sorriso, a criança que não troca no prazer da brincadeira, que não faz essa troca comunicativa durante uma brincadeira, por exemplo, de cócegas, isso é fator de risco. Tá? Isso é um sinal, um indício de atraso nessas habilidades sociais, nessas habilidades comunicativas, que pode, porque a gente tem muitas outras coisas para avaliar, um sinal de risco para autismo, por exemplo, depois. Tá? Outra coisa, um bebê que não balbucia, um bebê muito quieto. Sabe aquele bebezinho silencioso que não... Isso é um sinal de risco importante. Tá? Então é importante que o bebê produza, por exemplo, logo nos primeiros meses, ele precisa produzir vogais. I, a, u. Sabe os sonzinhos guturais que ele faz, as diversas vogais? Depois, ali perto dos 6 meses, ele começa a experimentar a boquinha. Nam, 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 da, da, né? Ali perto dos 10 meses, isso vai virando sílabas bem claras, né? Mamá, babá, tetê. Até que ali por volta dos 12 meses, essas sílabas se transformam em palavras, ainda que aproximações, com algumas distorções, mas já são palavras funcionais que a criança produz com a intenção mesmo de comunicar, com a intenção de obter alguma coisa e por aí vai. Então, falamos aí desses marcozinhos do desenvolvimento motor e falamos um pouquinho desses marcos do desenvolvimento da comunicação. Muito resumido, tá, gente? Muito resumido mesmo. Tem muita coisa aí pontual para se olhar. Depois a gente pode pensar um pouquinho em algumas habilidades cognitivas, né? Então, como é que esse bebê reage ao ambiente onde ele está? Ele percebe quando ele está num ambiente estranho? Ele percebe quando o cuidador sai do ambiente? Tá? Então, isso tudo são coisas que a gente observa mesmo como itens de avaliação. Então, por exemplo, até tem um item que a mãe está com o bebê e o rosto dela some bruscamente para a gente observar qual que é a reação do bebê. Então, esse bebê fica indiferente, esse bebê percebe que a mãe não tá perto, né? Esse bebê reconhece o cuidador principal ou para ele tanto faz, como tanto fez, com qualquer um ele tá bem, né? São sinais que precisam ser observados. Depois, mais tarde, ali por volta dos 6 meses, esse bebê consegue explorar objetos, ele consegue explorar a própria mãozinha, né? Ele presta atenção num objeto. Então, uma habilidade, por exemplo, que a gente avalia como sinal de risco também para autismo, é a capacidade do bebê de engajar a atenção num objeto que é oferecido. Depois a gente oferece um segundo e a gente vê se ele consegue desengajar a atenção desse e engajar a atenção nesse outro objeto. Então, tudo isso são habilidades cognitivas, né, que a gente avalia também para saber se esse desenvolvimento tá ok, né? Essas outras habilidades que eu citei são habilidades socioemocionais. Então, o vínculo com o cuidador, a resposta social, o sorriso social. Tudo isso são fatores muito importantes que a gente observa tudo antes de 1 ano de idade. Tá? E são fatores de risco. Quando a gente identifica essas questões, a gente pode suspeitar de alterações no desenvolvimento. Depois de 1 ano, as coisas ficam um pouco mais claras. As pessoas começam a prestar atenção com mais facilidade a alguns pontos. Principalmente aqueles relacionados à comunicação. E hoje, felizmente, com esse movimento todo na internet, as famílias já sabem que não é normal falar depois dos 3 anos, como às vezes elas ouvem dos pediatras, né? E como às vezes a gente ouve da avó, mas o seu pai falou com 3 anos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Já aconteceu de eu avaliar um menininho e aí a avó fala assim, ai, mas tá tudo bem, não é um problema, porque o pai dele falou já tinha 4 anos de idade. Aí eu olho pro pai e digo,
Posso fechar o seu diagnóstico também? Vamos fazer os dois juntos já. Vou fazer os dois. É super comum, tá? Então, eu tenho vários pais de crianças que eu atendo que estão chegando ao próprio diagnóstico de autismo, por exemplo, depois dos filhos. Isso é super comum, isso é super frequente. Então, não é normal, tá? Falar depois dos 3 anos ou falar as primeiras palavras lá depois dos 2 anos. A gente espera que as primeiras palavrinhas surjam por perto dos 12 meses e a gente tem até os 18 meses para que elas apareçam. Não apareceram, já é atraso. Agora, tá, antes dos 12 meses, tem algumas coisas que eu já posso suspeitar que signifiquem um indício aí de atraso de fala? Porque a gente pode estar falando de um atraso de fala, um atraso motor de fala, por exemplo. Sim, como eu disse, a criança que tem dificuldade para produzir esses sonzinhos com a boca, essas crianças que são muito silenciosas, crianças que não variam muito a produção das vogais, né? Isso pode significar sinal de risco também para alterações de fala, certo? Ali perto dos 2 anos, a gente está falando aí de 0 a 2, né? A gente espera que ali perto dos 24 meses a criança já esteja produzindo frases de 2 elementos, pelo menos, tá? Então, esses são os principais marcos que a gente tem aí até por volta dos 24 meses do ponto de vista de comunicação. Agora, tem outras coisas mais sutis que são mais difíceis da gente observar e que são dados muito importantes nessa fase. Então, ali por volta dos 18 meses, um pouquinho depois dos 18 meses, a criança começa a fazer o que a gente chama de imitação simbólica. Então, é quando ela pega o neném e ela faz nana. Pega a colherzinha e põe na boca do brinquedo, né? Ela finge que come e que tá na boca do outro brinquedo. Até que ali, por volta dos 2 anos, ela já esteja conseguindo fazer um jogo simbólico propriamente dito, que é a capacidade de representar com os brinquedos. Isso é uma habilidade cognitiva e é uma habilidade importantíssima no desenvolvimento e que a gente tem duas situações muito importantes para observar com relação a isso. A primeira é: as crianças hiperexpostas a telas normalmente têm um desvio importante dessas aquisições cognitivas. E essas crianças têm mais dificuldades na aquisição do jogo simbólico. O jogo simbólico, só para vocês entenderem, ele é um precursor da linguagem. E ele é uma aquisição importante para outras aquisições que a criança vai fazer depois, por exemplo, na adolescência, na idade adulta, relacionadas a algumas habilidades que a gente chama de teoria da mente, que são habilidades sociais mais refinadas, a capacidade que a gente tem de interpretar o comportamento do outro, de ajustar o nosso comportamento ao comportamento do outro. Tudo isso tem a ver, tem seu início lá atrás, na aquisição das habilidades de jogo, especialmente do jogo simbólico. E outro fator importante, além da gente ter essas crianças que podem ter essas alterações de jogo simbólico ali por conta da hiperexposição às telas, a falta do jogo simbólico é um sinal importante de risco do autismo. As crianças com TEA, elas têm uma inflexibilidade cognitiva maior, então elas tendem a ser mais concretas e elas costumam ter muitas dificuldades de aquisição do jogo simbólico. Elas até às vezes passam por essas imitações simbólicas mais simples que eu falei do começo, mas elas têm dificuldade de desenvolver um jogo. Um exemplo de uma menininha autista que eu avaliei, ela está em intervenção com a gente, ela assim, uma autista leve, com uma cognição muito bem desenvolvida, e ela uma fala muito, muito perfeita, assim, uma fala até de adulto. Inclusive, desconfiem, tá? E ela chamava a gente para brincar, e vamos brincar e tal, e aí ela fazia comidinha e etc, etc. E eu falava assim: e agora, meu anjo, vamos dar a comidinha para a boneca? E ela virava assim: não, bonecas não comem. Super concreta, assim, né? Tipo, então eu até faço essa etapa do jogo simbólico, mas as próximas, as etapas mais abstratas, ela não dá conta, tá?
Então, isso é um fator que a maioria das famílias não conhece, por exemplo, né? E que é um dos principais marcadores, especialmente dos casos mais leves nessa faixa etária, a dificuldade com o simbolismo. Essa dificuldade com o simbolismo, lá na frente, ela vai se manifestar, por exemplo, como a dificuldade na linguagem. Sabe a pessoa que não entende figura de linguagem? Que não consegue, que não dá conta de entender piada, que tem dificuldade para compreender ironia. Tudo isso é essa inflexibilidade cognitiva que se manifestou primeiro lá atrás, na dificuldade de aquisição do jogo simbólico, tá? Então, essas habilidades de jogo, elas são marcadores do desenvolvimento, até quem é meu aluno do curso das 7 fases do desenvolvimento, lá eu passo por todas essas habilidades. Eu te falei que a gente tem por volta de 180 só até 18 meses, né? Eu mapeei e disponibilizei no meu curso todas as habilidades até 6 anos. Tem umas 800 lá, mais ou menos. Nossa. De todas as áreas, tá? E lá eu dividi o curso justamente mapeando quais são as etapas de aquisição do jogo. Para que as famílias ou os profissionais aprendam como brincar em cada fase do desenvolvimento e ali promovam o máximo de desenvolvimento para a criança, de acordo com o perfil de jogo que a criança tem em cada fase, né? Então, a gente percorre ali, antes ali dos 18 meses que eu te falei, a gente tem um jogo mais sensório-motor, né? Depois a gente tem essa etapa das imitações simbólicas. Depois a gente tem esse jogo simbólico inicial. Depois a gente consolida esse jogo simbólico. Depois a gente tem a etapa do jogo imaginativo, que é quando as crianças conseguem brincar sem objetos. Sabe aquela fase bonita ali, depois dos 4 anos, que eles começam, perto dos 4 anos, que eles começam a interpretar personagem, que eles gostam das fantasias, que eles fingem que são outra coisa, né? Que eles já conseguem brincar sem a presença do objeto concreto. Até que depois eles vão passando, amadurecendo esse jogo e eles chegam depois numa fase que é do jogo mais cooperativo, né? Ali por volta dos 6 anos, 5, 6 anos, que é quando eles começam a gostar dos jogos de grupo. Então, as brincadeiras de rua, os times, as brincadeiras que normalmente tem um líder que determina o papel de cada um na brincadeira e aí eles têm que executar funções específicas, né? Então, olha que interessante, mesmo assim a brincadeira da criança, ela é um marcador do desenvolvimento. E a criança, para ter um desenvolvimento completo, pleno, ela tem que percorrer todas essas fases da brincadeira. Porque é inclusive na brincadeira onde ela vai ter as melhores oportunidades de aprendizagem de todo esse desenvolvimento global. Certo? E Ednise, eu até estava te ouvindo e é interessante a gente observar o quanto hoje, ali, primeiro quando tu falava da questão do desenvolvimento do bebê, né, da questão do chão, eu lembrei, faz uns 2 sábados de manhã, o meu marido foi com os nossos 3 filhos no parque e eu tenho uma bebê de 9 meses. E ele chegou no parque, os dois foram, a de 2 e o de 6 foram correr e ele sentou a de 2 no chão, né? Tinha um pouco de grama de terra e ela começou a mexer na terra. Daí ele chegou em casa e falou para mim, Priscila, as mães passavam olhando para mim como se eu... Ele disse que algumas passavam por ele e faziam assim, ó. Fulminando. Assim. Aí ele disse assim, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada com ela. Ele disse, né? Fala para ele assim, não, você estava garantindo que ela ia estar muito acima da concorrência da idade adulta. Mas é interessante hoje porque o que antes era muito comum de um desenvolvimento, as crianças brincarem, mexerem na terra, no chão, na grama, se sujarem. Hoje se criou um mercado em volta, né? Como falou dessa questão, né? Dessas cadeiras que balançam, do tapetinho de atividade todo emborrachado, tanta coisa de plástico e tanta tela, smartphone, tablet para criança já muito pequena,
que tem, acaba que isso tem hoje prejudicado muito o desenvolvimento que poderia ser mais saudável e produtivo, né, na vida do bebê e da criança. Sim. É muito angustiante isso, porque a gente tem de fato, a gente nem entrou na história do desenvolvimento sensorial, né? Que é a base de toda a aprendizagem, né? Especialmente nos primeiros anos da criança, toda a aprendizagem é sensório-motora. Então a gente aprende através dos sentidos e a gente precisa de exposições consistentes de todos os sentidos, inclusive corrigindo aí, a gente aprende com as terapeutas ocupacionais, o pessoal da integração sensorial, que na verdade a gente não tem 5 sentidos, nós temos 8 sentidos. Uhum. Além do tato, visão, olfato, audição e paladar. A gente também tem o sistema proprioceptivo, que é essa capacidade que a gente tem de sentir quando a gente contrai, a gente não sente lá dentro. A gente chama isso de tato profundo, né? De propriocepção. A gente tem a interocepção, que é essa percepção que a gente tem dos próprios órgãos, da sensação das vísceras e tal. E a gente tem o sistema vestibular, que é essa percepção que a gente tem da nossa posição no espaço. Para tudo que a gente vai fazer na nossa aprendizagem, a gente tem que integrar todas as informações desse sistema, de todos esses sistemas, né? Então, quando eu tô aqui sentada conversando com você, eu tô sentindo o meu corpo apoiado na cadeira. Eu sei exatamente qual é a posição do meu corpo no espaço a partir do meu sistema vestibular e visual, que eu sei em que posição que eu tô, né? Eu tô sentindo frio, né? Eu tô sentindo, às vezes, o incômodo da luz. O meu corpo, o meu cérebro, ele tá todo recebendo essas informações, integrando essas informações, processando essas informações e devolvendo uma resposta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me organizar, eu vou me arrumar na cadeira. Eu vou diminuir a luz, eu vou fechar a janela. Então, a base do que a gente chama de planejamento motor é toda esse processamento dessas informações sensoriais para que a gente tome para que a gente organize, planeje e organize uma resposta, né? A criança precisa, desde muito cedo, ter todos esses sistemas expostos naturalmente, de maneira equilibrada, para que ela construa essa integração desses sistemas. Por que eu falei que eu odeio aquelas cadeirinhas que balançam sozinha? Por quê? Porque você tem uma criança estática que fica balançando, fazendo hiperexcitação vestibular, né? Isso não é natural. Porque se a criança está no colo da mãe balançando, ela vai balançar 5, 6, 10 vezes e ela cansou. E para. Entende? Aquela cadeira fica lá eternamente fazendo balanço. Isso não é saudável. Entende? Fora que a criança está privada de movimento, porque ela fica lá estática, né? A criança, ela tá o tempo todo, as nossas crianças só têm contato tátil nas costas, né? O tempo todo nessa posição aqui. Uhum. Enquanto que a criança, quando ela está no chão, o que ela faz? Ela vai adquirindo mobilidade, ela vai explorando, ela vai tocando, ela vai buscando, ela vai mexendo, né? Ela tem experiências táteis, ela tem experiências visuais, porque se eu estou o tempo todo aqui, ó, percebe? O que eu estou vendo? Só, né? E se eu estou de bruços, o meu campo visual, como é que fica? Se eu tenho mobilidade, se eu consigo me mover no ambiente, né? Quantos estímulos eu tenho? Né? Os estímulos auditivos naturais, que são a voz dos pais, os barulhos da natureza, os barulhos do ambiente. O que acontece com esse sistema sensorial quando a gente pega essa criança e coloca na frente dela uma tela? A gente anula todos os outros sistemas. Porque eu tenho uma hiperexcitação visual, uma hiperexcitação auditiva e eu tenho a privação de todos os outros estímulos, porque a criança entra em transe, né? Uhum. Aí ela não se mexe, ela não explora, ela não sai do lugar. Então, todas essas outras percepções dos sistemas sensoriais vão para as cucuias. Consequentemente,
por conta de todo esse desajuste, o que acontece com essa criança? Ela vai ter um déficit cognitivo. Tá? Então, uma coisa puxa a outra. Puxa, e a questão afetiva também, né, Denise, porque a questão afetiva, né, fica toda bloqueada, não tem interação humana, não tem contato, não tem nem tempo para fazer birra, para fazer as coisas próprias do Exato, desenvolvimento. né? E a gente pensa assim, fazer birra, né? Ah, não tem, ela uma criança tão boazinha, né? Não faz birra. Quando a gente Tira. pensa numa criança que tá fazendo birra, ela está desenvolvendo recursos de autorregulação. Isso, perfeito. Ela está descobrindo formas de regulação emocional. Ela tá experimentando essas situações, essas circunstâncias. E ela, a partir dessa experimentação, ela vai adquirindo repertório para saber como lidar com isso. Né? Então, é muito importante que a gente, de fato, dê o máximo de oportunidades naturais para a criança se desenvolver. E não precisa muita coisa, né, Priscila? Não precisa gastar dinheiro. Eu tô É até mais fazendo, simples, né? É mais simples do que a gente imagina, né? eu tô fazendo um manual para quem é aluno do meu curso, porque isso tudo está bem esmiuçado, cada uma das áreas lá no curso. Depois eu pego todas essas informações de cada uma das áreas e eu junto elas todas em cada fase de jogo, tá? Mas aí eu falei, deixa eu desenhar, né? Então eu estou montando um manual, vai estar na forma de um e-book, com as brincadeiras, com tempo de estimulação diário, com as brincadeiras explícitas, com qual objeto, que você vai usar, o que você vai fazer e quais são as habilidades que você vai trabalhar com aquela brincadeira, para estimular todas as áreas. Legal. E aí, eu estava escrevendo lá esse material e eu falei assim, olha que interessante, né? Até 12 meses, a gente precisa de no máximo 2 ou 3 objetos para estimular a criança. Nossa. E coisas que, se você não tiver o brinquedo colorido, etc., você substitui por qualquer coisa que você tem em casa. Você não precisa 2 de ou 3 objetos. até 1 ano de idade, é o que a gente precisa, basicamente ali. Então, a gente não precisa de grandes recursos, de coisas onerosas, de alta tecnologia. Não, a gente só precisa entender esse processo e dar oportunidade. Acho que se os pais entendessem assim, o quão importante é não privar as crianças de oportunidade, a gente já teria meio caminho andado. A gente tem. Eu me preocupo muito com isso, né, estudando aí a fundo mais o desenvolvimento. A gente está falando de criança, mas o impacto é na sociedade, né? A gente nunca viu isso na história. A gente tem hoje, pela primeira vez na história da humanidade, uma geração com QI inferior à geração anterior. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, sempre foi um crescente. A humanidade sempre foi ficando mais inteligente. Pela primeira vez, a gente tem uma geração mais burra do que a geração anterior. Isso é grave demais. Isso é muito sério, né? Então a gente está falando de fato de... A gente está falando de crianças, mas a gente está pensando em adultos. Isso. Né? Então, essa criança privada desses estímulos, ela vai conseguir desenvolver estratégias saudáveis de resolução de problemas quando ela for adulta? Ela vai adquirir um autocontrole, que a gente chama isso de controle inibitório, né, em termos mais de neurociências, para ela conseguir se segurar quando ela estiver diante de uma situação extrema, né? Ela vai ter recursos cognitivos, por exemplo, para tomar boas decisões no trabalho e ser um bom líder no trabalho. Então, tudo isso depende dessas experiências ali do bebê. Todas essas habilidades, essas coisas, precisa ficar muito claro, isso não brota, tá? Isso não brota. Isso é construído e começa lá atrás.
Olha, Denise, eu podia, meu Deus, que assunto bom, né? Tá dando 1 hora da nossa live. Foi riquíssimo te escutar, riquíssimo. Eu acredito que não só para mim, mas para todas as mães. É muito bom mesmo. É fenomenal, né? Até, ó, a Sara tá dizendo quanto conhecimento e informação para nós. Parabéns, não consigo encontrar perguntas. Muito Bom, bom mesmo, muito rico. feliz. Eu queria até perguntar, Denise, esse teu curso, às 7, 7 fases do desenvolvimento infantil. ele está aberto, ele está Tá, disponível? Ele está sim. aberto. Tá, o link tá É lá na bom? bio do meu Instagram. Faço esse convite mesmo aos pais, aos profissionais. Eu fiz um curso, quando eu fui fazer o curso, eu falei assim, eu quero fazer um curso pensando nos pais, principalmente, por conta desse meu perfil, né? Mas aí eu pensei assim, aí esses pais vão saber tudo isso, eles vão procurar um profissional. E os profissionais que eu conheço não têm ideia dessas coisas. E aí eu fiz um curso que a primeira parte é teórica, aprofundada, e aí eu esmiuço todo o desenvolvimento de cada uma dessas 7 áreas, assim, bem, bem aprofundadamente. E aí eu fiz uma segunda parte do curso, que é onde eu explico as 7 fases do jogo. E aí é uma parte prática, ó. Aqui a criança brinca assim, as habilidades que ela adquire são essas. Aqui a criança brinca assim, as habilidades que ela adquire são essas. E aí tem para todos os gostos. Se você quiser ir direto para a prática, vai para as fases do jogo. Se você quer aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento de base e do desenvolvimento, vai para a parte teórica. E Muito aí bom. eu criei esse curso denso assim para tentar dar conta desses dois públicos, de fato, tanto de pais quanto de profissionais. Porque é uma carência muito grande. Eu lido com os efeitos dessa carência todos os dias na minha prática. Eu recebo essas pessoas, essas crianças que perderam tempo. Então a ideia foi construir esse recurso o mais concreto possível. Estou tornando ele ainda mais concreto. Então esse material está em construção para as próximas. Vou disponibilizar para todo mundo depois, mesmo os que já tenham adquirido antes. E aí, em breve, com a graça de Deus, a gente vai ter também o aplicativo para sistematizar isso ainda melhor. A Eleika que está falando é minha aluna mesmo. Que bom. Não, não tem, acho que quem trabalha com criança, com bebê e as mães que estão aqui realmente, porque é muito, muito bom mesmo poder ter acesso, né, a esses conteúdos e principalmente poder saber isso assim de forma tão, tão prática, né, como tu traz também no curso. Sem dúvida. Estamos aí, Ednise, muito, nosso trabalho de formiguinha, né? Conto com você também, Priscila, muito. é verdade, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos os pais também vão tendo oportunidade de se capacitar, de poder também saber a melhor forma de conduzir, porque se a gente pensa que achei também muito interessante na descrição do teu perfil é falado sobre isso, né? A gente pensar no desenvolvimento pensando no adulto que vai ser depois, né? Exatamente. Que É bom, isso. muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, foi Eu muito que bom agradeço mesmo. muito, muito mesmo. Foi uma alegria. Quem sabe a gente não bate outro papo em algum É outro momento, verdade, com certeza. Com tá? certeza. Muito Você, obrigada, muito se obrigada. você puder me colocar como colaborador, vai ser legal ter essa live lá também, no meu Ah, tá, perfil. eu vou colocar assim. Tá bom. Obrigada. Obrigada, tá? Beijo Obrigada, um para grande vocês. beijo. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau. Obrigada também a todas as mães que participaram aqui junto nessa live, que com certeza também esclareceu bastante dúvida de vocês. Eu vou fechar ela, vou deixar salva lá no meu perfil. Um grande abraço, meninas. Boa noite. Tá.